Shalom, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana Paula, do Ministério Chuvão Sedentos, e eu tô aqui para falar hoje sobre mais uma mulher da Bíblia. Então, roda a vinheta. Levarei chuva aos sedentos, levarei água àqueles que têm sede, levarei cura aos enfermos. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a esposa de Noé e as suas noras. A Bíblia não cita o nome da esposa de Noé nem das suas noras, mas lá em Gênesis 6,18 diz assim: Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você estará na arca com seus filhos, sua mulher e a mulher de seus filhos. Bom, aqui nós vemos Noé recebendo uma orientação de Deus, né, para a construção da arca e que Deus salvaria ele e a sua família. E isso envolveria os seus filhos, as suas noras e tudo mais. Noé, quando ele começou a construir a arca, ele tinha 500 e alguns anos, né? E ele levou cerca de 100 anos para construir a arca. Muitos achavam que ele era louco, que a família era louca, e eu fico imaginando, no vídeo anterior a gente falou sobre Eva. Eva, a função dela era estar ali perto do esposo, ajudando, apoiando e tudo mais, e teve aquele momento que ela saiu de perto do esposo e acabou errando, acabou pecando. Bom, no caso da esposa de Noé, ela esteve ali ao lado dele, né? Deus trouxe uma direção novamente pro marido, né, que foi para Noé, e ela acatou tudo aquilo que Deus passou para eles, né? Ela pegou, ela o apoiou, ela o ajudou em tudo que foi necessário. Noé e sua esposa teve os filhos deles, eles tiveram 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os 3 nasceram quando Noé tinha 500 anos. Se Noé levou cerca de 100 anos para construir a arca, então quando ele entrou na arca ele já tinha uma idade bem avançada. E aí eu fico imaginando a esposa de Noé apoiando ele durante esses 100 anos aí na construção da arca, os filhos também o apoiando, suas noras, né? Então a família de Noé nós vemos que era muito estruturada. Noé estruturou a sua família, a sua esposa o acompanhou em tudo, ela deu aquele suporte que ele precisava e muitas vezes o ministério do nosso esposo, ele precisa ser engajado no nosso. Muitas vezes não, sempre. Porque o que acontece? Nós somos alguém que auxilia eles, né? Para auxiliar, nós precisamos estar ali junto. E Noé precisou desse apoio da sua esposa, ajudando a cuidar das crianças pequenas, ajudando fazendo uma comida, ou ajudando emocionalmente, ou seja, ela estava ali disposta ao ajudar, a estar ali dando aquele suporte que ele precisava, né? A esposa de Noé e as suas noras foram mulheres muito sábias que ajudaram eles assim ao máximo, estiveram ali dando suporte, né? Apoiando, estando junto, o ministério junto. O ministério do meu esposo é o mesmo ministério que o meu. É claro que existem coisas que são específicas para mim e específicas para ele. Certa vez um casal veio conversar comigo e meu esposo e a esposa disse assim: o ministério do meu esposo é com crianças, mas eu não vejo que esse é o meu ministério, né? E ele falou pra gente, ele falou assim, mas eu preciso dela, né, para me ajudar, para me dar esse apoio. Ele precisava de ver ela apoiando ele precisava desse suporte dela, sabe? Dela olhar e falar assim, não, eu tô com você, o que você precisar, eu tô aqui. E quando ela entendeu isso, o ministério dele deslanchou, né? E isso é apenas um sinal de que tudo aquilo que o homem vai fazer, ele precisa daquele apoio, aquele suporte da sua esposa, né? O meu esposo, por exemplo, ele ministra, né? Fora da nossa igreja, ele ministra por aí. Nós temos o canal aqui do Chuvão Sedentos e tal.
E ele começou sozinho gravando os vídeos, né, mas eu sempre ali atrás dando suporte: "Não amor, vai grava, não, tá bênção, ó, muda aqui, faz assim", porque a mulher ela vai vendo ali as necessidades e vai tentando ajudar de certa forma, né. Até que chegou um dia que meu esposo falou assim: "Ah, eu precisava de você gravando junto comigo", eu falei assim: "Ai, mas eu não nem sei como falar na frente da câmera e fazer vídeo e tal". E aí eu entendi que ele realmente precisava dessa ajuda. E aí foi que eu comecei também a gravar, né, trazer a ministração para vocês, e eu vejo que um completa o outro. Se nós somos um tem que estar ligado ao outro, né. Assim como também o meu ministério. Quantas vezes eu ministro dança, tal, e aí quantas vezes eu cansada, desanimada ou alguma coisa assim, eu olhava para meu marido e falava assim: "Ai, eu acho que não dá mais, eu tô exausta, isso tá acabando comigo e tal". Ele olhava para mim e falava assim: "Não amor, vamos orar, né, vamos junto, eu tô aqui, eu dou esse suporte", então é um ajudando o outro, e eu creio que foi isso que aconteceu com a família de Noé, né, porque muitos chamaram Noé de louco, assim como eles chamaram Noé de louco, provavelmente chamou também a esposa, as noras, os filhos e tudo mais. E nós vemos que mesmo com tudo isso, eles ficaram firmes. É interessante que antes do dilúvio, antes da construção da arca, não havia chovido sobre a terra, né. Eu estava lendo alguns estudos que fala que a terra era regada através de gotículas que acabavam permeando sobre a terra, mas não geravam chuva. Então, quando Noé falava para as pessoas que havia uma grande chuva, as pessoas falavam: esse cara é louco, né, construir essa arca no meio da terra". Um barco é construído próximo do rio, próximo do mar, não no meio da terra, longe de águas, né. E nós vemos que Deus foi fiel com Noé. Noé também foi fiel com o Senhor e construiu a arca, sua esposa ali ajudando, as suas noras os ajudando. Então a família se envolveu no ministério ali, né. Foi algo assim que nós vemos que foi um completando o outro, um ajudando o outro. E a família precisa ser isso, né? Um suporte um para o outro, um apoiar o ministério do outro, um apoiar o outro, né? Isso sim é uma família. E com a esposa de Noé, nós vemos que nós conseguimos aprender que nós devemos escolher um homem de Deus para nos casar, né? E se já formos casadas, no meu caso, nós devemos orar para que nossos esposos sejam realmente direcionados pelo Senhor, né? Porque através de uma direção que Noé trouxe para a sua família, através da direção que Deus deu para ele, ele fez e trouxe bênção sobre a geração, né? Eles foram abençoados, eles se livraram da morte e receberam a bênção de Deus, né? Então que o nosso coração seja voltado para a direção do Senhor, né? Se você não é casada, ore para que Deus dê um homem dele para você. Agora, se for casada, que o seu esposo seja sempre conduzido pelo Senhor. Outro ponto para a gente aprender com a esposa de Noé. Nós devemos ser submissas, honrar, respeitar e auxiliar o nosso esposo. O nosso esposo, ele precisa sim da nossa ajuda, na nossa oração, do nosso suporte, de honrarmos, né, de respeitarmos a direção que Deus traz para eles, né. Outra coisa que nós podemos aprender aqui é aceitar grandes mudanças. Provavelmente a esposa de Noé com Noé e os seus filhos, eles estavam ali vivendo, né, passavam lutas sim, porque a gente vê que o mundo naquela época era um mundo totalmente corrompido, não muito diferente do que é hoje, mas ali estava muito corrompido, então eles tinham, as dificuldades que nós temos hoje. E mesmo assim, eles aceitaram, no caso da esposa de Noé, ela aceitou essa grande mudança do seu esposo chegar para ela e falar assim: "Olha, Deus trouxe a direção para a gente construir a arca". Ela não olhar para ele e falar assim: "Olha, tô fora", né. É o que nós vemos muitos casais hoje. A esposa olhar, falar assim: "Olha, eu tô fora, não quero mais você, cansei, você tá louco",
não é nada disso. Se Deus não falou para você, se Deus falou para você, ele tinha que ter falado para mim também. Por que Deus não falou para nós dois, né? Que é o que acontece com muitos casais hoje. Mas não, ela chegou, ela falou assim, não, tô junto com você, né? A Bíblia não fala dela ter discutido, dela ter brigado, dela querer se separar, porque hoje em dia, né, as pessoas se casam e muitos ainda até falam, se não der certo a gente se separa, né? E não é isso que Deus planejou para o casal. A direção que Deus deu e a ordem que ele deu é que nós devemos nos casar e ficar casados, né? Orar pela família, estar com a família, nada de, se não der certo, separa. Depois arruma outro. Sabe, essas coisas não são de Deus, não foram Deus que estabeleceram isso. O homem que acaba se corrompendo, né? Por isso que devemos escolher bem os nossos esposos e estar firmes com Deus para ter direção certa, né? Uma vez, alguns anos atrás, creio que já fazem uns 10 anos que nós estamos morando aqui em Bauru, na época que meu esposo falou da gente mudar para Bauru, eu falei, amém, amor, eu tô junto com você, vamos lá, né? Vamos seguir a direção de Deus. E é interessante que algumas pessoas falaram para mim, mas você vai largar sua família? Porque minha família é de Santo André, né? E as pessoas falaram assim, mas você vai mudar 4 horas de viagem para ver sua família? Você sempre foi muito apegado com família e tal. Eu olhei e falei assim, olha, se Deus deu a direção para o meu esposo, eu estou junto com ele, né? Nós somos um e nós vamos permanecer um, né? E é bênção, foi bênção, nós vivemos realmente a direção que Deus trouxe pra gente, né? Nós vemos que tudo que aconteceu foi através de direção do Senhor, né? Então nós temos que estar dispostas a grandes mudanças. Nós nunca sabemos quais são as mudanças tão grandes que Deus pode fazer, mas Ele pode fazer mudanças realmente muito grandes. E pode começar em qualquer área da nossa vida, desde uma mudança de uma casa, para uma mudança de cidade, uma mudança de país, mudança de trabalho ou mudança de ministério, não sei, né? Cada um tem uma direção que Deus vai trazer sobre a vida. E eu creio que essas direções começam principalmente sobre o esposo. Mas a Ana tá sendo muito. Tá falando só que a mulher tem que ser mandada pelo marido. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos estar em comunhão com o nosso esposo, né? Estar sendo direcionadas através da vida deles, né? Porque Deus traz a direção para o homem e nós, como esposas, temos que orar para Deus trazer realmente a direção dele sobre a vida do homem e a família caminhar junto, né? Nós, como família, temos que estar juntos, temos que estar ali um ajudando o outro, como eu já falei. Outro ponto que podemos aprender com a esposa de Noé é o chamado do meu esposo se estende a mim, por isso devo apoiar, que é o que eu já falei, né? E esperar e confiar em Deus em todas as circunstâncias. Gente, é muito interessante. Após 100 anos construindo a arca, ainda ficaram 1 ano dentro da arca, né? Que grande espera, que paciência que esse povo teve, né? Porque além da construção da arca ter sido uma fase, creio que meio que complicada, as pessoas questionando, e aí bate cansaço, e mexe com emoção e tudo mais, ainda eles entraram na arca e começou a chover, 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 após a chuva parou a chuva, Deus deve ter secado tudo já, vamos descer, não, vamos olhar. Olharam e ficaram mais um bom tempo ali dentro esperando as águas baixarem. Então nós vemos que nós temos que ter paciência e confiar no Senhor. 2 coisas bem complicadas para a mulher, né? Porque a mulher quer as coisas para ontem e acreditar, né? Ter fé que Deus vai fazer o melhor sobre as nossas vidas, né? Então era essa a palavra que eu queria trazer para vocês hoje, né? Sobre os nossos corações, que fazendo uma comparação entre Eva e a esposa de Noé, Eva teve até um nome lá citado na Bíblia. A esposa de Noé não. Nós não precisamos aparecer, nós não precisamos ter o nome lá estampado em algum lugar, mas nós precisamos ser aquela que faz a diferença, né? A esposa de Noé foi uma anônima, não teve o nome dela ali gravado na Bíblia, mas nós vemos que foi uma grande mulher de Deus, que ela foi fundamental na vida do seu esposo.
E é essa mulher que nós temos que ser fundamentais na vida dos nossos esposos, né? E a esposa de Noé, ela recebeu a mesma orientação de Eva, né? Que era para estar junto ao esposo. Ela esteve junto ao esposo. Eva acabou falhando a partir do momento que ela se afastou. A esposa de Noé, ela estava perto do esposo e ela permaneceu ao lado do esposo. Ela não deixou ele ali sozinho. E ela recebeu bênção. A esposa de Noé, ela, além de tudo, ela recebeu a mesma orientação do Senhor. Depois que passou o dilúvio, Deus falou para ela que era para ela ser fecunda, tanto ela quanto as noras, era para ser fecunda e multiplicar as pessoas na terra, né? E nós vemos a mesma orientação. Então, a esposa de Noé foi a nova mãe da humanidade, né? Ela trouxe a vida de Deus sobre a terra mais uma vez. E nós vemos que essa foi uma grande mulher de Deus, então que possamos aprender com ela e fazer a diferença sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre os nossos esposos. Amém? Deus abençoe muito a sua vida. Semana que vem estarei aqui com mais uma mulher da Bíblia. Semana que vem vamos falar sobre Sara, então não perca o próximo episódio da nossa série. Eu quero levar chuva aos sedentes e que você também leve. Um grande beijo, tchau!